A pergunta que eu faço aqui na tribuna dessa Assembleia é uma pergunta, deputado Gianazzi, que a gente vem repetindo exaustivamente já há 5 anos. Quem mandou matar Marielle Franco? Essa é uma pergunta que, embora a gente repita ela há vários anos, desde que no dia 14 de março de 2018, a nossa companheira Marielle Franco, uma vereadora negra do PSOL da cidade do Rio de Janeiro, teve a sua vida covardemente ceifada, no dia de hoje ela tem mais importância ainda. Porque ontem foi deflagrada uma operação pela Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estive aqui ontem falando sobre isso, que é lamentável, beira o ridículo, que o Brasil tenha que conviver com um ex-presidente que está sendo investigado por colaborar com um grupo que realizou fraude em carteira de vacinação. A gente vê a que ponto chega o negacionismo científico. Aliás, o Brasil foi um dos países que mais perdeu vidas por conta da pandemia, porque durante a pandemia de Covid-19, esse mesmo hoje ex-presidente estava no governo federal e fez tudo o que pôde e que não pôde para atrasar que a vacina chegasse ao braço dos brasileiros. E muitas pessoas perderam a vida porque a vacina demorou para chegar. E a gente vê que essa mesma pessoa foi capaz, inclusive, de participar de um esquema para adulterar, falsificar a sua própria carteira de vacinação, para supostamente entrar de maneira ilegal em outro país. Isso beira o escracho com o povo brasileiro, e volto aqui para dizer que é fundamental que essa investigação ela chegue até o fim e ela responsabilize os culpados. Ninguém, nem ex-presidente da República, pode sair impune de um crime contra a saúde pública como esse. Mas, além disso, nas operações realizadas no dia de ontem, o major reformado, advogado e ex-candidato a deputado no Rio de Janeiro, que durante a sua campanha se autodenominava 01 do Bolsonaro, o senhor Ailton Barros, que foi preso no dia de ontem pela Polícia Federal, no seu celular, que foi apreendido, foi identificada uma mensagem onde ele dizia: "Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou. Sei a porra toda." Entendeu? Está de bucha nessa parada. Estou lendo aqui a mensagem ipsis literis do celular desse que se dizia 01 do ex-presidente Bolsonaro. Bom, se ele sabe essa história toda sobre a Marielle, e se ele sabe quem mandou matar, então a gente fica muito preocupado. Por que essa informação não veio a público? Porque uma pessoa do círculo íntimo do presidente da República omitiria essa investigação. Justo quando a gente está há tantos anos investigando e exigindo justiça para a Marielle. Porque a morte da Marielle, deputado Gianazzi, ela foi um atentado contra a democracia brasileira. Não foi só contra o corpo da Marielle, contra o corpo do Anderson. Mas quando se assassina, se tenta silenciar uma parlamentar democraticamente eleita como qualquer um de nós, você está atentando contra toda a democracia. E, sobretudo, contra todas as mulheres negras e todos os grupos que são subrepresentados na nossa política e que a Marielle corajosamente representava na Câmara do Rio de Janeiro. Essa não é a primeira coincidência que envolve o ex-presidente Bolsonaro a esse crime brutal. Vamos lembrar que o suposto responsável pelos disparos que mataram Marielle, Rony Lessa, morava aonde, deputado Gianazzi? No condomínio Vivendas da Barra, o condomínio onde também morava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode ser só uma coincidência, mas esse monte de coincidências deixam a gente extremamente preocupado. Ainda mais sabendo da relação entre o círculo do ex-presidente Jair Bolsonaro e as milícias no Rio de Janeiro. Portanto, hoje é mais um dia que a gente vem para essa tribuna para exigir respostas e para exigir justiça para a Marielle, para o Anderson, para os seus familiares, mas, acima de tudo, para todas as pessoas que também foram vítimas daquele atentado. Porque o atentado contra a Marielle foi um gatilho para o avanço da violência política no nosso país, para o avanço
de uma onda de ódio no nosso país, da violência como maneira de se fazer política. Por isso, enquanto a gente não elucidar o crime que tirou a vida da Marielle, a gente não pode dormir tranquilamente, a gente não pode dizer que vive numa democracia, num Estado democrático de direito. Porque enquanto a mensagem que for passada para a sociedade e para criminosos, de que parlamentares legítimos e democraticamente eleitos pelo povo podem ser silenciados, podem ser inclusive assassinados por defenderem o que eles defendem, a gente não vive numa democracia de fato. Por isso, elucidar quem mandou matar Marielle é uma responsabilidade do Estado brasileiro. E esses novos indícios de que pessoas próximas do círculo do ex-presidente Jair Bolsonaro saberiam de toda a história da Marielle, saberiam quem mandou o crime da Marielle, são extremamente graves e merecem a atenção de todos nós. Portanto, que essa investigação da Polícia Federal, ela siga o seu curso até descobrir todos os detalhes desse crime brutal, sem o qual nenhum de nós podemos sossegar. Muito obrigado, deputado Janazzi. Obrigado.